Olá, pessoal, um bom dia para vocês. Bom dia para quem vai assistir cedo, boa tarde para quem vai assistir só à tarde e uma boa noite para quem vai estar assistindo só à noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu também estou bem na paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Tirando esse friozinho, né, gente? Que incomoda um pouquinho a gente. Tá bastante frio aqui. Não sei se aí tá frio, acredito que sim. Mas aqui tá bastante frio. E eu não me dou bem muito com o frio, não. Devido a muitas dores que eu sinto por causa do frio. Mas graças a Deus, nós estamos seguindo. Cada dia melhor. Cada dia que passa mais firme na presença de Deus, com mais constância, procurando ser melhor todos os dias. Bom, vamos lá. O assunto de hoje, pessoal, é um assunto bem delicado, assim, para mim. É um assunto do qual, para falar a verdade, eu venho relutando bastante para gravar esse vídeo. Eu até gravei outro vídeo ontem, mas eu acabei não gostando. Quase postei, mas no último segundo eu excluí o vídeo e pensei que eu deveria gravar outro. E aqui estou aqui. Bom, o assunto de hoje é me curando e me libertando dos vícios. Hoje eu vou vir contar um pouco do meu relato com a minha experiência com os vícios do quais eu falo, pessoais, são vícios que eu tive com álcool, cigarro, drogas. E eu vou contar um pouco da minha experiência sobre isso. A minha experiência com isso não foi boa. Acredito que todos que passam por essa vida, a experiência acredito que seja igual. Mas hoje eu vou vir trazer a minha experiência sobre a minha vida e esse relato. Eu acho assim que quando nós estamos nesse mundo, que é um mundo obscuro, é uma realidade totalmente cruel e escura, nós ficamos cegos, né? Porque ali nós fazemos aquilo, e eu fazia aquilo, né, no caso, para fugir de uma realidade, mesmo que eu não admitisse aquilo que eu estava fazendo para fugir ou da tristeza ou da responsabilidade de alguma coisa ou de um nervosismo ou de alguma coisa que teria me afetado, ou até às vezes mesmo porque estava feliz demais, porque tem disso também. Aí eu fugia para essa certa realidade, né, que não é a melhor das realidades. Na verdade não é nem um pouco boa, né, mas é a opção para muitas pessoas, né, sair um pouco da realidade, sair um pouco da tristeza, sair um pouco desse mundo, se desligar desse mundo e preencher o vazio, né, que acha que preenche o vazio, que na verdade ali só preenche aquele vazio momentaneamente, naquele momento, né, mas o vazio que a gente busca preencher, ele só é preenchido mesmo com a presença de Deus. Eu só consegui suprir aquele vazio, só consegui lidar com tudo aquilo que eu buscava fugir de toda aquela realidade ou de todos aqueles problemas. Eu só consegui resolver tudo isso com Cristo mesmo, só consegui preencher e me completar. Tudo aquilo que eu buscava, eu só consegui encontrar em Cristo. Essa é a realidade. E então, enquanto eu fugia da realidade ou enquanto eu estava usando e curtindo, ali naquele momento tava bom, tava ótimo, tava tudo bem, era curtição, era assim, era, como que eu posso dizer? Enquanto a gente tá ali naquele momento que tá curtindo, que está
numa suposta felicidade, até ali tá tudo bem, mas depois que acabou aquele momento de prazer ali momentâneo, prazer carnal, que eu acabava voltando para casa ali e depois me encontrava sozinha. Aí é que vinha o X da questão, né? Porque ali a realidade toda voltava, então do que você tinha fugido, ali no caso você voltava para sua realidade, você se encontrava ali sozinho e triste. No caso, né, sozinho, que você pensava que estava sozinho, mas Deus sempre estava do meu lado comigo, e no final de tudo, para quem eu acabava sempre correndo, quem eu acabava sempre chamando, era Deus ali naquele momento em que acabava tudo, em que eu estava triste, sozinha. É um momento, vamos se dizer, pode-se dizer uma depressão pós-droga, podemos se dizer, podemos colocar assim, uma depressão pós-droga, pós aquelas atitudes ruins que eu tinha, né? Tinha tido naquela noite ou naquele dia. E aí, no final, acabava sendo só eu e Deus, a solidão e os pensamentos que perturbavam por que que eu fui fazer aquilo, por que que mais uma vez eu fiz isso, por que que eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com a minha família, ou você é muito irresponsável, ou você precisa melhorar, ou você está destruindo a sua vida, ou pensa mais no seu filho, pensamentos ali que acabavam me destruindo mais ali no caso, né? Então, o que eu usava para fugir ali da certa realidade, acabava no caso me prejudicando mais, me deixando mais mal, me deixando mais triste, me deixando mais abalada. Então acabava que ao invés de ajudar, piorava mais, né? Que é sempre assim, né? A gente busca aquilo para poder se livrar, para poder achar que vai ajudar, para poder achar que vai melhorar, e não é aquilo que às vezes que muitas das pessoas que estão passando por isso acham que não ajuda em nada, não melhora em nada, ali é só um prazer momentâneo, ali é só para um prazer da carne, né? E depois que passa tudo aquilo ali, você se sente mal e você fica mais pior ainda, porque aquilo ali te destrói fisicamente, mentalmente, psicologicamente, por dentro, te deixa abalado, te afeta, te deixa com remorso, né? Então aquilo te destrói. E isso leva até certas pessoas, né? Que muitas pessoas, quando acontece isso e tem essa depressão, assim, que é uma depressão pós-droga muito forte, né? Tem pessoas até que tentam contra a própria vida, né? E tem pessoas que conseguem dar fim na própria vida, né? Esse não é o meu caso, graças a Deus. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu tive picos de ficar bem triste, de chorar bastante, de me arrepender, né? Todas as vezes ali eu chorava, eu me arrependia e corria para Deus, né? Ali todas as vezes. Mas ali, né? Aí depois que se arrependia e chorava, então ali um outro dia ou no outro dia já voltava e fazia a mesma coisa errada. Então meio que não adiantava, né? Porque que então um dia antes você estava triste, depressivo, pedindo para Deus te ajudar, e no outro dia você estava fazendo a mesma coisa. Porque não é tão fácil assim, né? Se livrar quando você já está naquele. Me desculpem, é o tempo que tá assim, que tá me deixando meio ruim. Mas voltando ao assunto. Quando você está dependente daquilo, né, não é tão fácil assim, como as pessoas julgam, assim, por que que você não sai dessa vida, ou por que que você não abandona essa vida, porque você é forte. Não, você é forte sim, você é forte, só que
Ali você precisa de muita ajuda, de muita força para você conseguir se livrar daquilo, para você conseguir sair daquilo, você precisa de muita força de vontade, você precisa principalmente da ajuda de Deus, que só Ele para te tirar dessa vida, desse mundo obscuro, porque sozinho assim você não consegue sair, porque é uma realidade muito cruel, muito difícil, é um mundo onde por mais triste que seja, você quer estar ali, sabe? Pela sua dependência. Porque apesar de ser tão ruim assim, ali no momentâneo, não é tão ruim, porque ali te traz uma felicidade, uma alegria instantânea, sabe? Uma euforia. Então ali no momento não é ruim, o que é ruim é o pós e o que é ruim é o que te prejudica para sua vida, né? Mas ali no seu, não sei se eu vou dizer certo, ali na hora do momento, no seu inconsciente, né? Ali para você tá tudo às mil maravilhas, tá tudo bem. Mas depois que você tá consciente disso, aí você tem a consciência de que aquilo não é bom para você, não é bom para sua realidade, não é bom para sua vida, não é bom para sua família, não é bom para aqueles que vivem ao seu redor, porque além de você sofrer com aquela situação, as pessoas ao seu redor também sofrem com essa situação. Então é uma realidade bem triste. E o que aconteceu para eu conseguir sair dessa vida? Bom, eu, vamos se dizer assim, que eu tive que quebrar bastante assim a cara, sabe? Quando nós estamos nessa vida, nós estamos sujeitos a se submeter à humilhação, a constrangimentos. E eu acho que esses foi um dos motivos. Mas assim, o meu constrangimento e a humilhação que eu passei foi com uma pessoa da qual eu amo muito. E aconteceu um fato naquele dia no qual eu não vou relatar aqui, mas eu vou ser breve assim. Aconteceu um fato e eu escutei palavras muito duras, porém foram palavras assim que hoje eu acredito que foram da permissão de Deus, porque além das palavras serem muito duras, foram palavras que me motivaram a querer a mudança, foram palavras que me incentivaram a não querer mais viver aquilo, sabe? Foram palavras que entraram dentro do meu coração, que me magoaram muito, mas foi a virada de chave na minha vida, que foram as palavras que me fizeram eu não querer mais aquilo para minha vida, que me fez eu não querer mais viver naquele mundo, que me fez eu não querer mais nada daquilo para minha vida. Então, a partir do momento que eu escutei aquelas palavras, eu fiquei muito triste, muito, muito triste. Aquele dia eu chorei muito, 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 muito. Eu fui pro meu quarto, eu ajoelhei no meu quarto, eu chorava e orava e pedia para Deus me tirar daquilo, me libertar daquela vida, me tirar toda aquela angústia, me libertar de todos os vícios. Falei para ele que eu não queria ter mais nenhum vício na minha vida, que eu entregava a minha vida para ele, que a partir daquele momento eu só queria viver para ele, por ele, que era para ele fazer o que ele quisesse da minha vida, mas eu só queria ser liberto de tudo aquilo, que eu não queria passar por mais nenhum tipo de humilhação. Então, aquele dia para mim foi o ponto final. Aquelas palavras ali, da mesma forma que elas me magoaram, elas me fizeram muito bem, sabe? Porque eu falo muito que é da permissão de Deus, porque do mesmo jeito que ela entrou com uma faca no meu coração, ela serviu para me libertar de tudo aquilo, porque foi a partir daquelas palavras que eu senti que eu que eu me senti humilhada, devastada e vergonha, e que eu senti que eu não queria mais aquilo para minha vida. E
e que eu não precisava daquilo e que eu precisava fazer alguma coisa por mim mesmo para mim sair daquilo ali, porque quando nós estamos nessa vida, ninguém pode fazer nada pela gente a não ser a gente mesmo. As pessoas podem tentar nos ajudar, mas se a gente não quiser, não adianta, o ponto tem que partir mesmo da gente. Nós precisamos sim de uma rede de apoio, mas se a gente não quiser, nada acontece. E enfim, eu fui pros pés de Deus e pedi para Ele. E chorei, 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 chorei. Conversei muito com Ele aquele dia e eu decidi sair dali daquele quarto decidida que eu não ia mais fazer mais nada, não ia mais ter aqueles hábitos do quais eu tinha, né? E realmente eu não tive mais esses hábitos. Ali no outro dia eu fui num culto na igreja, né? E naquele culto Deus falou fortemente comigo. Aquele dia eu cheguei no final do culto, cheguei muito triste assim. E eu só lembro da palavra que foi: a partir desse momento, Deus está tirando toda a mancha do seu coração, Deus está te curando, te libertando, te livrando de tudo aquilo, de todos aqueles vícios que você queria se libertar, de tudo aquilo que te faz mal. E a partir desse momento você é uma nova pessoa. E essas foram as palavras, não me recordo ao certo muito bem, assim, muito bem, mas essas foram as palavras que o Espírito Santo, através da boca do pastor, disse, né? E aquelas palavras me chacoalharam por dentro. Aquele dia eu senti fortemente o Espírito Santo, assim, dentro de mim, mexendo ali de uma tal forma ali no meu coração, e eu senti mesmo que aquela palavra era para mim, que a parte que naquele momento estava selando a palavra de Deus na minha vida e que eu estava sendo liberta mesmo com a glória de Deus. Então eu fui para casa chorando e conversando com Deus e agradecendo a Ele pela força, por tudo. Depois daquilo, eu me apeguei firmemente, fortemente com Ele, fiquei firme com Ele, assim, seguindo todos os planos na palavra e livre de todos os hábitos que eu tinha ruins. Fiquei forte durante um ano, né? E eu vou falar a verdade, que a partir do momento que eu tive aquela decisão, o inimigo começou a se levantar com força sobre a minha vida, porque o passo que eu tinha dado, né, era um passo muito, como eu posso te dizer, era uma coisa muito boa que eu tinha feito ali pra mim, né, pra minha vida, pra vida da minha família, e o inimigo não quer ver a gente dando passos bons, passos de vitórias, não quer que a gente mude de vida, que a gente veja que a gente estava na vida errada e que a gente ressignifique a nossa vida, né, que a gente viva bem. Então, quando a gente tem escolhas boas, escolhas diante da presença de Deus, que nós queremos tomar um rumo da nossa vida, que nós queremos seguir a Deus de todo o nosso coração, Ele tenta contra a nossa vida de todas as formas, principalmente usando os nossos, né? E ali Ele começou a tentar na minha vida, que eu não era digna, para que eu estava fazendo tudo aquilo, para que eu tinha escolhido virar crente depois de tudo que eu fiz, depois de toda a vergonha que eu passei, depois de tudo que eu vivi, que não ia adiantar, e várias coisas, né? Usando até às vezes os meus para falar coisas que ali entristeciam, às vezes me entristecia, às vezes, né? Mas nós não podemos deixar o inimigo nos afetar com essas coisas ou nos abalar com as coisas que ele fala, porque Jesus já morreu por nós na cruz, então ele já perdoou todos os nossos pecados, né? Ele já fez isso, ele já morreu por isso. Então, quem é o diabo para vir falar na nossa orelha que nós não merecemos ou vir jogar os nossos pecados na nossa cara? Nós pecamos, nós erramos sim, mas nós pedimos perdão e nós fomos perdoados. O que a gente não pode fazer é continuar errando. Enfim, depois de decorrido passado um ano, eu ainda tive algumas recaídas, sim, não vou mentir, mas eu não quis ficar nessa vida, eu não quis permanecer nessa vida. As minhas recaídas, assim, não foram decorrentes
Tipo, foi de aquela coisa momentânea naquela noite e acabou. E acabou e bate o arrependimento e eu não quero mais. Foram algumas vezes, mas não foram aqueles hábitos de antes, e hoje, com a graça de Deus, eu posso dizer que eu estou completamente liberta e livre desses hábitos ruins do quais eu tinha, de todos os vícios, né? Graças a Deus. Eu posso dizer que hoje eu vivo feliz, hoje eu estou bem longe de tudo isso, mas, né, nós temos sempre que vigiar, estar atento com tudo isso. Nós não podemos estar perto daquilo que nos faz lembrar, que nos faz querer voltar para esse mundo, né? Nós não podemos ser tão, como eu posso dizer, ser tão bobos assim, né, em acreditar que a gente pode estar em ambientes do quais tem todos aqueles hábitos, ou bebidas, ou até mesmo outras coisas, né, que tem todos aqueles hábitos, e a gente estar forte ali demais para não cair em tentação, porque isso não é verdade, né? Tem que estar muito firmado em Cristo, tem que estar muito firme e forte para você estar ali naquele ambiente e passar ileso, porque não escolha fazer isso se você já passou por esse tipo de coisa, ou se você está passando, se afaste desses lugares que não te fazem bem, que trazem à sua memória tudo que você já passou ou já viveu, ou que faz você querer voltar para aquela vida. Se distancie, se for preciso se distanciar de pessoas, se distancie de pessoas, de lugares, de hábitos e de coisas que fazem você querer voltar para aquela vida ou que trazem lembranças, porque isso não é bom. E, tipo assim, hoje, após isso, temos que ter uma vida, eu tenho uma vida constante com Deus, eu peço para Ele todos os dias continuar me dando forças para me manter longe de todos esses hábitos, de tudo isso, né? Porque não é porque eu estou curada e liberta que eu tenho que me desdeixar, né, com isso, ou nem ligar mais para isso, ou achar que eu vou poder ir em lugares do quais eu frequentava e tá tudo bem e ver tudo aquilo e eu tô ilesa a isso. Não, não é bem assim. Tem que ter uma vida constante com Deus, tem que ter oração constante, tem que pedir todos os dias para Deus continuar mantendo a gente ali no caminho dele, continuar nos livrando de todo mal, entende? Temos que vigiar, né? Vigiar e orar e manter constância, né? Daquilo que a gente quer, né? Da nossa escolha. Saber que nós tomamos o passo certo, né? Que ali eu escolhi, né? No caso, eu escolhi não querer mais aquilo por mim, pela minha família, pelo meu filho, e isso tudo foi com a força e com a graça de Deus. E aquele vazio que eu procurava preencher com aqueles hábitos ruins, eu só encontrei em Cristo. Todo vazio, só quem nos completa é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. É Ele que pode preencher qualquer vazio que tem dentro de mim, dentro de você, dentro de qualquer pessoa. Todo momento ruim, todas as circunstâncias do quais a gente quer fugir. Na verdade, nós não devemos fugir, né, dessa circunstância, nós devemos se apegar com Deus e enfrentá-las, né, resolvê-las e não fugir delas, porque por mais que a gente fuja daqui ou dali, lá na frente a gente vai se deparar com elas. Então, nós temos que se apegar com Deus, segurar na mão dele e pedir para ele nos ajudar, nos direcionar, nos guiar ali para poder resolver toda aquela situação. Então, essa é a minha experiência com esses hábitos ruins, esses vícios, né? E se você está ou esteve ou passou por isso, ou tem algum familiar passando por isso, se apegue com Deus. Peça direcionamento para Ele, peça para Ele te livrar, te curar, te libertar de todos esses hábitos, de todos esses vícios,
né? Porque isso não faz bem pra gente, isso não faz bem pra minha vida, pra sua vida, pra vida de ninguém. Ninguém merece estar ou passar por isso, ninguém merece ter nenhum familiar que passa por isso. E só Deus é a cura para essas coisas, só Deus é a cura para todo vazio, só Deus é a cura para toda tristeza, todo desânimo, toda angústia, tudo de ruim que a gente acha que tem na nossa vida, assim, toda incapacidade que nós não achamos que não somos capazes e somos, na verdade, só Deus é a cura para tudo isso. Só Ele pode nos ajudar, Ele é o único que pode nos ajudar a nos livrar e nos libertar de todas essas coisas, né? Então, se você está passando por isso, ou já passou, ou se alguém está passando, entra no seu secreto, porque o secreto é muito importante. É muito importante nós termos intimidade com Deus. É muito importante quando acontece alguma coisa assim com a gente ou com algum familiar nosso, pra gente contar pra Deus e não assim contar para as pessoas, porque as pessoas não podem ajudar a gente. Vamos entrar no nosso secreto e contar para Deus, porque Ele é o único que pode resolver os nossos problemas, Ele é o único que pode nos livrar e nos libertar de todas as coisas. Então, se a gente tiver aquele momento ali com Ele, só eu e Ele, ou só você e Ele naquele secreto, pode ter certeza que Ele vai fazer muitas coisas por mim, muitas coisas por você, muitas coisas pelas pessoas das quais nós, de quem nós amamos, né? Então a importância de Deus na nossa vida em todos os momentos é extremamente essencial, né? Não tem nem explicação assim, não tenho nem palavras assim para descrever a importância de Deus na minha vida e a extrema gratidão que eu sinto por Ele, a extrema gratidão que eu sinto por Ele ter me libertado de todos os vícios, por Ele ter me tirado da morte várias vezes, por Ele ter me colocado de pé em todos os momentos em que eu me encontrei triste, ou me encontrei derrotada, ou me encontrei em depressão, por todas as coisas que Ele fez na minha vida, né? Porque quem acompanhou minha trajetória sabe que o que Ele fez na minha vida não foi pouco. E eu acredito que Ele tem muito ainda para fazer, né? Porque eu tenho muito ainda o que aprender, muito ainda o que mudar na minha vida, né? Porque eu sou falha, eu sou ser humano, eu sou errante. Eu, Heloíse, sem Deus e sem o Espírito Santo, eu não sou nada. É, se não fosse por Ele e para Ele, eu não estaria aqui, porque eu, assim, eu tenho muita vergonha. Então, vim conversar com vocês aqui todo dia é uma batalha. Então, isso é força dele, é força do Espírito Santo, é diretamente dele, porque se fosse depender de mim, eu não estaria nem aqui. Então, é tudo por ele, tudo para ele. E esse canal, o motivo é vir trazer o meu testemunho, a minha história para vocês e motivar a vida das pessoas, né? Dizer para cada um de vocês que existe um Deus maravilhoso que pode todas as coisas, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode restaurar e contar para vocês o que Ele fez na minha vida e falar que se Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua, Ele também pode fazer na vida do seu familiar. Então é isso. Me conta aqui se você já passou, se você já teve uma experiência dessa, ou se você está tendo, ou se tem algum familiar seu que passa por alguma experiência dessa. Compartilha esse vídeo com quem você acha que está precisando de ouvir essa palavra, ouvir esse testemunho, esse relato, assim, porque esse é um relato real da minha vida, sabe? E foi muito difícil eu vir aqui me abrir com vocês sobre isso, porque é uma coisa que assim, para mim dá uma certa vergonha, né, de ter vivido tudo isso, de ter feito tudo isso. Porém, se eu não tivesse passado por tudo isso, hoje eu não estaria tendo testemunho aqui para contar para vocês que eu fui curada, que eu fui liberta, que eu passei por todas essas coisas e que existe um Deus maravilhoso que pode nos curar, nos libertar, nos livrar de tudo isso. Então, se eu não tivesse tido essa experiência hoje, eu não teria
esse assunto, esse tipo de assunto aqui para vir falar com vocês e talvez eu não pudesse ajudar outras pessoas que estão passando por esse mesmo processo do qual eu passei. Então eu agradeço a Deus também por esse processo que eu passei e eu sou muito grata a Ele por ter sido curada, por ter sido liberta e pela força que Ele me dá todos os dias para viver, para enfrentar todas as batalhas, todas as lutas que aparecem no meu caminho, mas que Ele me faz vencer todos os dias. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês, tenham um ótimo dia e que vocês fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, gostado desse conteúdo, não só desse, mas espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Me contem aqui se vocês gostariam que eu trouxesse outros assuntos ou se vocês têm alguma dúvida sobre mim ou sobre minha vida que vocês gostariam de me perguntar. E eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês curtam bastante o meu vídeo e compartilhe para que o YouTube veja que vocês estão gostando desse conteúdo e que eles possam mandar o meu conteúdo para outras pessoas, para que o meu vídeo não pare só em você, mas que possa alcançar muitas outras vidas para poder ajudar as pessoas, tá bom? Essa é a importância de curtir, comentar e compartilhar, é por isso que eu peço para vocês, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus.